Olá, boa noite. Hoje é 20 de 2 de 2025, 20 de fevereiro de 2025. Então, estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço os vídeos mostrando aqui as escrituras sagradas, o que está escrito no livro de João e o que está escrito em 2 Reis. E aqui está relacionado à salvação, à vida eterna. Está relacionado à vontade de Deus para nós, o ser humano. Então, se nós crermos e se nós se esforçarmos e quisermos a vontade de Deus na nossa vida, não vai ser nada ruim. Não é ruim. E se você não quiser e não se esforçar, vai ser ruim. Porque a vontade de Deus nos levará a um descanso eterno, uma paz eterna. Levará a vida eterna. Isso eu faço porque eu gosto de ler a Bíblia e há muitos e muitos anos eu faço o vídeo da Palavra de Deus, desde 2016. Eu não faço nenhum vídeo desse aqui em vão, para a minha glória, para a minha vanglória, ou para a glória de outra pessoa, a não ser para a glória de Deus. Aparentemente eu não ganho nem 10 centavos, nem 50 centavos, nem R$1 para fazer vídeo falando de Deus e da salvação. Simplesmente eu faço por amor a Deus, por amor à palavra dele e por saber que através desta palavra a pessoa é salva. Então, se eu quero ser salvo, eu quero que o meu próximo seja, o meu semelhante seja. Só isso. Até então, não ganho nada, só ganho algumas coisas de Deus no mundo espiritual, né? Proteção, entendimento, né? Livramento e várias coisas que Deus ele nos dá. Então, Antigo Testamento, parte 2153. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então esse João é aquele que inclinava o peito, inclinava a cabeça no peito de Jesus, que pescava com Jesus, que navegava com Jesus, que comia com Jesus, que ceiou com Jesus e que viu os milagres, que viu as curas, as transformações, as libertações. Jesus operando, Jesus fazendo, que andou, que caminhou, que participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Não é alguém igual nós. Ele era um ser humano igual nós, carne e sangue. Mas era um ser humano diferenciado. Mas por quê? Porque ele teve com Jesus. Ele viu coisas que nenhum de nós vimos. Então há uma certa consideração sobre aquilo que ele escreveu, que ele ouviu de Jesus falando. Jesus falou para eles, falou para Nicodemos isso aqui. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se você ama mais as trevas do que a luz, você não será salvo. Se na sua vida você tem obras más, você não será salvo. É a realidade, eu estou sendo lúcido. Estou sóbrio, sem um efeito de droga, bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que possa tirar o meu raciocínio legítimo, normal. Se você tiver obras más, se você amar mais as trevas do que a luz, do que a palavra, do que a Deus, do que os ensinamentos e mandamentos de Jesus, você não vai poder ser salvo. Se você não crer no que Jesus ensinou, no que Ele mandou, no que Ele realizou. Então a gente tem que crer. Amém? Então, esse texto, Deus nos ama, Ele não faz exceção de pessoa, Ele quer salvar nós. Então, através de crer em Jesus, é que a pessoa tem a vida eterna. Através de crer em Jesus, no que Ele ensinou, no que Ele fez, no que Ele operou. Então, toda vez que eu falo isso, você pode ter uma certeza que tem algo que nós temos que entender. Algo que nós temos que entender, compreender. E algo que nós temos que aceitar. Então, nós temos que entender, compreender. O ser humano, na verdade, tem que entender, compreender e tem que crer. É ou não é? A gente tem que sempre entender. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Imaginou crer em Jesus? Não é
é crer em Jesus. 2 Reis 13, versículo 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Então, por que Deus deu eles na mão do rei da Síria, de Hazael? Porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E porque eles seguiram os pecados de Jeroboão. Então, Deus deu eles na mão do rei da Síria, entendeu? Porque ele estava praticando a idolatria, né? Incentivando a idolatria. Hoje as pessoas idolatram alguém, alguma coisa. Olha o perigo de idolatrar. Então Deus deu eles na mão do rei da Síria. Só que ele fez algo. Porém Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. Então toda vez que eles oprimia Israel, Deus via. Toda vez que uma pessoa oprime os outros, toda vez que uma pessoa rouba, toda vez que uma pessoa rouba o que é dos outros, toda vez que uma pessoa trapaceia, toda vez que uma pessoa quer ver a derrota, o fracasso, promove o fracasso, a derrota dos outros, toda vez que alguém quer ter uma certa vantagem, toda vez que alguém quer ter um certo ganho na vida da pessoa com injustiça, Deus está vendo e está sendo escrito. E a pessoa perderá a vida eterna se não se arrepender. Toda vez que alguém faz algo injusto, algo mal, algo ruim, toda vez que alguém oprime, persiga, toda vez que alguém oprime, persegue, atrapalha a vida dos outros, Deus está vendo. E não é bom. Por que eu digo isso para você? Porque eu conheço as Escrituras e isso não é bom. Então veja que Deus estava ouvindo. Deus estava ouvindo. E isso não era bom que o rei estava fazendo contra o povo de Israel. E eles não se deram bem. Então a coisa é esta: se você seguir os ensinamentos de Jesus, você dificilmente fará o mal, a injustiça, dificilmente você perseguirá, atrapalhar a vida dos outros, dificilmente você atrapalhará, perseguirá, dificilmente você fará algum mal a alguém, dificilmente você fará injustiças. Se você seguir Jesus Cristo, se você crer em Jesus Cristo, dificilmente você trapaceará alguém, dificilmente você enganará alguém, roubará alguém se você seguir os ensinamentos de Jesus. Dificilmente você perseguirá, dificilmente você fará mal a alguém se você seguir os ensinamentos de Jesus, mas se você não seguir, você vai fazer coisas que não agradam a Deus e você vai perder a vida eterna. Então, creia em Jesus Cristo.